E o Acontece na Região está aqui no Hospital da Unimed, em Lençóis Paulista. Eu estou com a doutora Giovana Momo, que é médica infectologista, e a gente veio aqui de novo falar sobre dengue e sobre a Covid. Esta semana, o governador decretou estado de emergência em todo o estado de São Paulo por conta da dengue. E a gente está vendo os casos aumentando, né? Aqui em Lençóis tem quase 200 casos, Macatuba está na casa de 100 casos, e Pederneiras, que já está em estado de emergência há muito tempo, já está aí com mais de 1.500, 1.600 casos. Doutora Giovana, quais são os sintomas? Porque é tudo meio parecido, né? Como é que a gente pode identificar? Então, assim, são doenças virais, né? Então, a gente lembrando que também estamos com caso de Covid. Então, principalmente essa dor no corpo, esse mal-estar, a febre. E aí, a hora que eu vou fazer uma diferença entre estar com dengue ou Covid, lembrar principalmente dos sintomas respiratórios, né? Então, na Covid, a gente vai tossir um pouco mais, o nariz vai escorrer. Isso a gente não encontra na dengue. Então, na dengue é aquela prostração. Então, o paciente geralmente tem muita dor no corpo, dor nas juntas, uma dor atrás dos olhos, dor de cabeça e a febre. E esse ano a gente está vendo pacientes com diarreia, né? Na dengue. Na dengue. E aí uma dor abdominal, essa diarreia, mal-estar e um gosto mais metálico na boca. Então tudo isso está acontecendo esse ano com a dengue. E a Covid, ela pode apresentar a tosse, dor de garganta? Isso, a Covid ela pode começar os primeiros dias só com esse mal-estar, com essa dor no corpo, febre, mas ela vem acompanhado principalmente de sintomas respiratórios. Então é aquele nariz que começa a escorrer, a garganta raspando, e esses dois sintomas a gente não acaba encontrando na dengue. Bom, a gente, né, em meio a isso tudo, a gente tem a gripe, a crise de alergia, né, e todas as outras coisas. Se a gente está indisposto, com uma temperatura que está começando a subir aí, 37,5, 37, a gente pode tomar uma dipirona ou um paracetamol ou não? Pode sim. Então, assim, o analgésico ele está indicado. Os únicos que a gente está pedindo para evitar são os anti-inflamatórios. E aí lembrar, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida. Então esses a gente pede para evitar, porque como às vezes o caso vai ficar confuso, eu não sei se eu estou com dengue, se eu estou só com uma gripe comum, se eu estou com a influenza ou se é Covid, então toma o analgésico e aí a gente vê como que vai fazer depois de uma avaliação. Esse pós-carnaval, então, ele veio cheio de novidades. Doutora, outra dúvida das pessoas, né? Uma dúvida que a gente tem, porque às vezes a gente não está bem, vai no pronto-socorro, vai no posto de saúde e o exame não é feito na hora, né? Qual que é o período para o exame da dengue e da Covid? Então, da dengue, nós temos dois exames. Um que é o teste rápido, chamado NS1. Então, a gente faz ali até o terceiro, quarto dia de sintomas. E o IgM, que é a coleta de sangue. Uma sorologia IgM, a gente faz a partir do 7º dia de sintomas. Então, nós temos essas duas ferramentas como diagnóstico na dengue. Na Covid, é aquele que a gente faz do nariz, né? Então, a gente pede também para fazer o teste rápido após o 3º dia de sintomas. Então, não existe exame que chega no hospital na hora e já fica sabendo. Vai depender do dia de sintomas que está o paciente. Então, por isso que a pergunta sempre é, quando começou os seus sintomas? Por quê? Isso vai nos direcionar. Olha, qual exame eu vou pedir? Pode ser que eu peça um exame fora desse período e ele venha um falso negativo e a pessoa está com a doença e acaba transmitindo para outras pessoas. Então, por isso, é muito importante a gente anotar. Olha, que dia que começou os meus sintomas, para a gente definir o melhor teste. E como a senhora falou, né, as duas doenças são provocadas por vírus, não se tem um tratamento, só trata os sintomas, é isso? Na Covid, a gente tem um tratamento específico, sim, né? Então, é uma medicação fornecida pelo Ministério da Saúde, disponível principalmente para pessoas com uma imunossupressão acima de 18 anos e para pessoas acima de 65 anos, independente se tem alguma comorbidade ou não. É o chamado Paxlovid. Então, ele é um antiviral exclusivo para a Covid. Então, quem tem aí mais de 65 anos ou tem 18 anos mais com alguma comorbidade, também tem o direito a Paxlovid.
Fora isso, a gente tem os sintomáticos para sintomas respiratórios. Já na dengue, qual que é a importância? A gente fazer uma anamnese, né, conversar com esse paciente e fazer uma classificação da dengue. E aí a gente classifica A, B, C e D. A classificação C e D precisa, sim, de um acompanhamento mais de perto, em alguns casos até internação. Mais uma pergunta, vamos se aproveitar da doutora Giovana hoje. Em relação à Covid, deve-se usar máscara? As pessoas que têm algum tipo de imunossupressão ou são de grupos de risco, sim, a orientação é que se use a máscara, principalmente se a gente estiver aí em locais fechados, com aglomeração, né? Então festas, teatro, cinema, a orientação nossa é que sim, que utilize. Bom, gente, então tá aí explicadinho, hein? Vai sair multidão, pega aquela máscara, lava e já vamos usar. E a dengue, né, gente? A dengue, cada um tem que cuidar da sua casa. Cada um tem que acabar com os criadouros do mosquito, porque depois que o mosquito voa, fica mais difícil. Apesar das cidades aí estarem fazendo o fumacê, ações de orientação, mas é imprescindível que cada um cuide da sua casa, do seu vasinho de planta, do pote de água do cachorro, como a gente já falou aqui, com o pessoal lá da Secretaria de Saúde. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação, sempre trazendo aqui informações importantes aqui para a gente. Obrigada. Eu que agradeço.